Ah. Obrigada. Hello and welcome. Good afternoon. Estão todos vendo o slide, gente? Eu estou vendo. Muito bem. Sim. Ok. Tem algumas pessoas que às vezes não estão fixadas no slide, fica mudando a tela, né? Deixem fixo o slide enquanto eu estiver falando. Eu vou precisar que vocês separem. Oi, Maria. Vou precisar que vocês tenham em mãos caneta e papel. A gente vai fazer uma atividade já já. Ok? Papel e caneta em mãos. Papel grande, de preferência, folha A4. Pode ser também um caderninho qualquer. A gente vai já fazer a atividade. Nessa unidade 7, nós estamos falando de comida. E em se tratando de comida, a gente vai fazer algumas atividades relacionadas a isso. Ok? Temos aqui a Tatazinha, que eu sempre esqueço o nome, Maria Fernanda, Brenda, o canal Erga-se. Estamos aí com o canal de televisão sendo transmitido aí, né? O canal Erga-se. Carla Garcia, Eliane, Gisele, Isabela, Lucas, Nicolas, Paulo Henrique, Raquel, Tatiane. Ok, eu ainda não vou fazer chamada agora. Primeiramente, embora vamos fazer a atividade aqui. Eu vou pedir que algumas pessoas, eu vou selecionar algumas pessoas aqui aleatoriamente para... Vocês já ouviram falar na brincadeira chamada... Deixa eu só colocar mudo aqui o fone. Ok, já ouviram falar na brincadeira chamada Pictionary? Alguém conhece a brincadeira famosíssima nos Estados Unidos? Pictionary. Eu não Escreve assim. conheço. Talvez vocês conheçam com outro nome. Nos Estados Unidos é uma brincadeira muito famosa. Ela sempre está presente em programas de televisão, talk shows e outras coisas assim. Tipo programas no estilo do Faustão, ou do antigo Jô Soares, eu sou da época do Jô Soares. Então, os programas desse tipo sempre tem esse tipo de brincadeira. Em casa também as pessoas jogam muito esse jogo, Pictionary. Pictionary é um jogo no qual uma pessoa desenha e algum grupo de pessoas tem que adivinhar o que é o desenho, ok? Normalmente, a pessoa que está conduzindo a brincadeira, ela dá o nome de um objeto ou de alguma coisa que vai ser desenhada e aquela pessoa tem que desenhar o que foi pedido. Como a gente está... Se eu pedir para alguém desenhar qualquer coisa, todo mundo vai ficar sabendo, então eu vou pedir para a pessoa desenhar o que ela quiser, em termos de comida, ok? Então vocês podem desenhar fruit, ok? Podem ser frutas. Vocês podem desenhar vegetables, eu estou escrevendo no bate-papo, tá? Ou vocês podem desenhar food. Exemplos de fruit. Pode ser uma apple, podem ser grapes, pode ser bananas, vocês que escolhem. Vegetables, pode ser potato, pode ser tomato, pode ser broccoli, lettuce, cabbage, tem vários exemplos de vegetables. De food, vocês podem desenhar rice, beans, meat, cheese, queijo, feijão, arroz, o que vocês lembrarem das nossas aulas de comida, você pode
tá desenhando, tá? Não é todo mundo que vai desenhar. Eu vou escolher 3 pessoas para desenharem. Essas 3 pessoas, caso os colegas acertem o que ela está desenhando em menos de 1 minuto, essa pessoa ganha 1 ponto, quem está desenhando. E também ganha 1 ponto quem acertar primeiro, ok? Vocês têm que escrever aqui no bate-papo, não é para falar, é para escrever e tem que escrever da forma correta, ok? De preferência, desenhem... ainda não é para desenhar, tá? Vocês vão desenhar mostrando com a câmera, para a gente ver ao vivo. Então, quem acertar primeiro a forma escrita correta, ganha o ponto. Mas tentem utilizar coisas, comidas, frutas e vegetais que nós vimos na aula, ok? Então, nós vimos brócolis, nós vimos repolho, alface, acho que a gente não viu alface. Mas vejam lá no livro, na unidade 7, o que nós vimos no começo da unidade 7, para você tentar desenhar alguma coisa daquela lista. Ou o que eu passei para vocês na aula também, que nós acrescentamos mais alguns, né? A única dica que você pode dar é se é fruit, vegetable ou food. No caso, eu vou falar para você desenhar um desses 3 itens. Então, são 3 pessoas que vão desenhar. Vocês vão ter que mostrar com a câmera do celular, ok? Quem está me vendo aí, eu vou desativar a transmissão do slide, só para... Pronto, desativei. Então, agora eu acho que vocês estão me vendo aí na tela principal. Como é que vai fazer, então? Vou dar um exemplo aqui. Estou aqui com o meu caderninho, vou virar a câmera do celular. Ok? Você vira a câmera do celular, se tiver com o celular, selecionando no canto da tela do seu celular, tem 3 pontinhos. Quando você clica nesses 3 pontinhos, uma dessas opções é mudar a câmera. Então, eu vou desenhar aqui e vocês vão adivinhar o que é. É assim que é para fazer. A primeira pessoa que escrever corretamente o que foi desenhado ganha o ponto. Tem que ser em menos de 1 minuto para quem está desenhando também ganhar um ponto, ok? A primeira pessoa que... Eu vou falar o nome das 3, não, vou falar uma por vez. A primeira pessoa que vai desenhar vai ser... Tem que ser alguém que está com o celular para poder ativar a câmera. Nicolas. Quem tiver pelo PC só adivinha. Porque não dá para desenhar virando o caderno ao contrário. A não ser que a câmera não seja integrada ao computador. Nicolas, você está acessando com o celular? Para que a gente possa ver a sua câmera. Nicolas está demorando para responder. Celular e PC, ok. Então, com o celular, você vai... tem que ativar o seu microfone também, tá? Para a tua tela vir para cima. Você vai desenhar para a gente uma fruit, ok? Pode começar o seu desenho, fruit. Fala alguma coisa só para a tua tela subir. E os outros têm que digitar, tá? No bate. Quem digitar primeiramente correto ganha. Pode falar aí. Como é que vira a câmera? É maçã. Sem querer, eu cliquei para desligar a chamada.
Aí eu não estava conseguindo entrar de volta. Muito bem. Então, quem disse maçã primeiro foi... Tem que escrever corretamente. Nossa, eu estou bastante suado. Quem escreveu primeiro foi, eu acho que o Lucas. Escreveu apples, maçãs, né? Ok, ponto para o Lucas. Vou anotar aqui Lucas. E ponto também pro Nicolas, que desenhou corretamente. Muito bem. Quem tá... Outra pessoa, mais uma pessoa que está fazendo o desenho aí. Vocês estão bons de adivinha. Outra pessoa que está acessando pelo celular. Rafael Hatch, você está pelo celular? Rafael Hatch. Tatiane, tá. Pode ser Tatiane, então. Tatiane, o Nicolas, ele desenhou fruit. Você vai desenhar agora vegetable. Eu vou ligar esse ventilador, gente, que eu tô suando demais. Vai ficar esse barulho aí de turbina de... Às vezes é pior, se eu ligar o ar-condicionado ou o ventilador. Os dois são barulhentos. Tatiane, você desenha um vegetable. Aí tem que ativar o seu microfone, tá? Ativa o microfone, vira a câmera e desenha um vegetable. Ok, professor. Acabou o tempo. O que era? Tatiane, bora ver se alguém acertou. Tatiane, o que foi que você desenhou? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Brócolis. Ok, bora ver a primeira pessoa que falou broccoli. A primeira pessoa que falou broccoli foi Tatazinha. Quem é Tatazinha? Qual é o nome? Sempre esqueço. Tainá. Então temos um ponto para Tainá, um ponto para Tatiane. Foi a Tatiane que desenhou, né? Tatiane, um ponto para o Nicolas e um ponto para o Lucas. O último é o que eu vou desenhar. E é food. Já fizemos fruit, vegetable, e agora a gente vai fazer food. Ok? Deixa eu virar a câmera aqui. Uma bem fácil, gente. Tem que escrever direitinho, tá? Bora lá. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso daqui.
Tatiane disse cheese primeiro. Errou que isso é um dado, só que é um dado só com 4 lados. É um dado com três partes aparecendo só, né? Brincadeira, não é um dado. É queijo, acertou. Ok, ponto para Tatiane. Tatiane é a grande campeã. Ganhou nosso troféu de adivinhação Pictionary de hoje. Parabéns! 2 pontos para Tatiane. 1 ponto para Tainá, 1 ponto para o Nicolas e 1 ponto para o Lucas. Ok. Finalizamos o nosso joguinho de adivinhas, o Pictionary. Como eu falei, é um jogo bem famoso nos Estados Unidos. Quando vocês forem para lá, convidarem qualquer pessoa para jogar, vai ser um sucesso. Então, bora lá. Eu vou fazer a chamada agora, a frequência, tá? Deixa eu desativar a câmera, que eu vou deixar o celular aqui na mesa. Então, nós temos a Maria Fernanda. Não, Maria Fernandes, brasileiro. Depois, Tatiane Matos. Nicolas. A Alessandra chegou agora, já perdeu nosso jogo. Brenda. Toda vez eu esqueço o canal Erga-se. Quem é o canal Erga-se? Cristine. Vou ficar Boa perguntando tarde, para pessoal. sempre. Tudo bem, tranquilo. Depois tem a Carla Garcia. Eliane. Gisele Santos. Isabela Bispo. Isabel Dias. Lucas. Mário. Mário, faltou a aula passada, né, Mário? Tô de olho. Nicolas. Paulo Henrique. Rafael. Raquel. E Tainá. Professor, Diga. Lucas. só bota um asterisco no meu nome aí, que eu sou da turma de sábado. Eu tô pagando a material, tô pagando a aula hoje, tá? Nós não temos turma de sábado, nem turma de terça. Temos a turma do nível 1. Fiquem sabendo. Pois é, tá, desculpa. Não, assim, o nosso curso ele é diferente dos outros, porque as turmas, na verdade, elas são apenas uma forma de vocês socializarem com as mesmas pessoas. Mas a flexibilidade é total. A lista é única. Então, tu pode vir. Quando isso acontece com as aulas presenciais também, né? Vocês podem ir em qualquer horário que seja aquela aula, vocês vão ter a mesma frequência, porque só tem uma lista para o nível 1. E assim ocorre também a partir de janeiro, né? A gente tem uma parceria, inclusive a diretora da escola está aqui, do colégio Conexão, que fica ali próximo da Providência, na cidade de Nova 8. E temos outras parcerias também iniciando a partir de janeiro. Através dessas parcerias, as aulas vão ocorrer nessas escolas também, inclusive em Belém. Então, o aluno que estiver mais próximo de qualquer unidade, ele pode assistir hoje você está na Cidade Nova e você tem uma oportunidade de assistir a aula hoje na Cidade Nova, você vai na unidade Cidade Nova, do Colégio Intelectual ou do Colégio Conexão. Se você estiver em Belém, é só olhar o horário que vai ter a aula na escola em Belém, você pode assistir lá. Então, a lista ela vai permanecer única, você vai poder assistir não somente em qualquer dia da semana que tem aquela aula, mas você vai poder assistir em qualquer unidade também. Okay? Então, sempre é assim. Só para vocês entenderem que não tem turma de sábado, não tem turma de terça.
quando eu procuro o Lucas, vai estar uma lista de 40 alunos da turma do nível 1. Aí eu só olho naquela lista lá e lanço a frequência. E só para vocês entenderem como funciona. Então vamos lá. A propósito, em janeiro também, juntamente com essas escolas que estão iniciando, a gente vai ter uma unidade de aulas em Orlando também, nos Estados Unidos. Então, quando vocês forem fazer o intercâmbio, vão poder continuar assistindo aulas presencialmente lá. Ok? Terminamos, então, a nossa brincadeira. Já fiz a chamada aqui. Quem perdeu, perdeu. Meus dotes artísticos, né? Eu sou um ótimo desenhista, gente. Inclusive, se eu não fosse professor, vocês sabem, eu já teria sido chamado por um museu desses de arte famosos aí, em Paris ou em Berlim, alguma coisa assim. Presença na Alessandria. Alessandria, você estava com falta mesmo. Alessandria chega até azada. Então, estávamos falando dos meus dotes artísticos, agora vamos para o que interessa. Vamos para a aula, gente. Hoje nós vamos ver a unidade 7 do livro, as páginas 84 e 85, ok? Essas foram as mesmas páginas que nós vimos no sábado, na turma do sábado. Maria Alessandra. Coloquei só Alessandra, vai que tem outra Alessandra. Então, essa aula é sobre verbos, conjugação dos verbos, né, na forma negativa e interrogativa em inglês. Ok? Abram o livro de vocês na Open in English, open your books to page 84. Page 84. Então, nessa página 84 e na página 85, nós temos a construção do simple present, ou seja, a conjugação dos verbos em frases negativas e em frases interrogativas. Ok? Isso funciona de forma muito simples no inglês. Nesse slide que vocês estão vendo aí, eu tenho uma coluna onde eu conjugo o verbo listen, ok? O verbo escutar, o verbo ouvir. Em português, como é que eu conjugo esse verbo? Eu escuto, tu escutas, ele escuta, ela escuta, nós escutamos e assim por diante. Então, esse é o simple present. Como é que funciona em inglês? Nós vimos isso na unidade 6 do livro. Em inglês, a maioria dos verbos, eu vou conjugá-los repetindo o verbo. Ou seja, o verbo listen fica I listen, you listen, e assim por diante. A exceção é a terceira pessoa do singular. Ou seja, he, she, it. Toda vez que eu vou conjugar com ele ou com ela, eu vou acrescentar um S ao verbo. Então, listen vai ficar listens, igual como você vê aí no slide. Então, fica I listen, you listen, he listens, she listens, it listens. Quando eu vou para o plural, novamente ele fica sem o S. Nós escutamos, fica we listen. Eles escutam, fica they listen. Não tem uma variação muito grande, então é bem fácil de eu lembrar. Essa é a afirmativa, vimos na unidade 6. Forma negativa, nós precisamos, para a grande maioria dos verbos, eu diria que 99% dos verbos, 98%, nós vamos precisar de um verbo auxiliar. Não em inglês é not ou no. Eu não posso simplesmente colocar not ou no do lado de um verbo que não seja um verbo especial, que não seja um verbo modal. Exemplo. Quando eu utilizo o verbo to be, o verbo ser ou estar, vocês lembram como é que eu digo eu sou o professor? Funciona I am a teacher. I am a teacher. Mas se eu quero dizer não, eu não sou um professor, eu vou colocar I am not a teacher. Eu não utilizei um verbo auxiliar. Eu simplesmente coloquei o not do lado do verbo. E eu fiz isso porque o verbo to be é um verbo especial. Eu não preciso de verbo auxiliar nem para fazer perguntas e nem para fazer negações com verbos especiais. Eles são pouquíssimos, gente. Eu diria que são menos de 20, deve ser uns 15, por aí assim. E a gente vai aprender um por um, cada um deles, ou seja, cada um dos verbos que não precisam de verbo auxiliar para fazer negações, e todos os demais eu vou precisar desse verbo auxiliar.
O verbo auxiliar que eu uso no Simple Present é o do. Ok? Então, como é que eu faço para fazer negações em inglês? Eu vou colocar do mais o not do lado do verbo. Então, eu escuto, fica I listen. No entanto, eu não escuto, fica I don't listen. Aqui, ó. Eu coloquei o do mais o not, ok? Eles juntos, contraídos, fica don't. Don't. I don't listen. Eu não posso dizer simplesmente o not, porque o listen ele é um verbo simples, ele é um verbo comum, como quase todos os outros verbos em inglês. Ok? Como eu falei, vocês vão aprender um a um os verbos que não se utilizam o don't, para dizer não. Então, eu não escuto. I don't listen. Você não escuta. You don't listen. Na terceira pessoa, tem aquela regra do S, tá? Lembra que os verbos terminados com SS, SH, CH, X ou O, esses verbos eu vou acrescentar ES ao final deles, quando eu conjugar com a terceira pessoa. E o verbo do, ainda que seja um verbo auxiliar, ele termina com O. Então vai ser do mais o ES, vai ficar does. Does. Ok? Então, quando eu for conjugar com he ou she, vai ficar does mais o not, vai ficar doesn't. Então, ele não escuta, fica he doesn't listen. Ela não escuta. She doesn't listen. Ele ou ela não escuta para coisas ou animais. It doesn't listen. No plural, ele volta a ser don't, tá? We don't listen, they don't listen. Ok? Sobre o não, sobre o uso do don't, alguém tem alguma pergunta até aqui? Forma negativa, ninguém tem pergunta. O plural, ele continua o com plural don't. que o senhor falou? Não existe plural e singular na conjugação de verbos em inglês. Existe só o acréscimo do S ou ES na terceira pessoa do singular. Fora isso, os demais eles se repetem. A conjugação dos demais verbos é igual. Os demais pronomes. Ok? Ah, ok. Obrigada. Então, conforme aí a tabelinha que eu fiz para vocês, o don't ele aparece na primeira e segunda pessoa. Teacher, Pode falar. teacher, uma pergunta. É o seguinte, por exemplo, no plural, sempre quando listen, quando é he, she, it, eles, em outros verbos também não é pronunciado S? Não há pronúncia do S? O S ele é pronunciado somente quando eu vou conjugar com he, she ou it. Só. Se não tiver he, she ou it, esse S não existe. Ah, não, eu sei, mas na escrita, mas na pronúncia, esse S ele aparece? Tem que ser pronunciado. He listens. She listens. Ah, tá. Por exemplo, o verbo olhar. Look. I look, you look, he looks, she looks. Ele é falado normalmente. Ah, tá, ok. Obrigado, Okay? thank you. Só que vocês têm que observar é o seguinte, gente. Eu já estou acrescentando S no verbo auxiliar, aqui no não. Aqui onde está o pontinho vermelho, ó. Espero que vocês estejam vendo. Se eu já acrescentei o S aqui, eu não vou acrescentá-lo mais aqui no listen. Ele volta para a forma infinitiva. Ok? Olha aqui na primeira coluna como está listens. Mas na segunda coluna já está listen. E eu utilizo assim porque o does já está sendo conjugado. E é só um verbo que é conjugado e sempre é o auxiliar, se ele estiver presente na frase. Ok? Então, he doesn't listen. He doesn't listen. Ele não escuta. E assim por diante. Aqui embaixo está errado essa escrita. Tá? Bem aqui embaixo. É aqui em cima que está certo. Onde está o ponto vermelho agora. Ok? Eu espero que tenham assimilado essa conjugação do não. Isso serve para qualquer verbo. Eu dei o exemplo do looking agora. Então, na conjugação negativa do look, fica I don't look. You don't look. He doesn't look.
She doesn't look. It doesn't look. We don't look. They don't look. Ok? Então, esse verbo do, ele vai estar presente em todas as frases no simple present, na forma negativa e interrogativa. No inglês, a forma interrogativa, ela é marcada com o uso do do no começo da frase, ok? Lembra quando eu falei para vocês do verbo to be? Que quando eu vou fazer uma interrogação com ele, ele mesmo vai para frente do pronome porque ele é um verbo especial, ele não precisa de verbo auxiliar. Então, na frase, você é um estudante, em uma interrogação, fica Are you a student? Are you a student? Eu coloquei o are na frente porque é uma pergunta. Na afirmativa ficaria You are a student. You are a student. Ok? Para todos os outros verbos que não sejam esses verbos especiais, eu não vou poder mudar eles na interrogação. Ou seja, nessa frase aí, listen, escutar, se eu quero perguntar, você escuta? Eu não posso dizer simplesmente listen you. Ou seja, não é o listen que vai para frente, vai ser o do. Do you listen? Igual como está na última coluna aí. Ok? E assim eu sei que uma frase é interrogativa assim que eu começo a ler essa frase. Se eu começo com o verbo do ou com does, se for terceira pessoa, eu já sei que é uma pergunta em inglês. Isso é muito bacana. Imagina que você está lendo um livro em português, aí a frase termina com, na última linha da página lá que você está lendo, começa com você. Você, e aí continua na seguinte. Você lendo só essa palavra, você não sabe se é uma pergunta ou não. No entanto, se em inglês for uma pergunta, ele não vai conversar com you, ele vai começar com do. Se você vê um do no começo de uma frase, você já sabe, mesmo sem ter virado a página do livro, que aquela frase é uma pergunta. Ok? Então, o que isso significa? Que o do e o does, eles não têm tradução quando eles são verbos auxiliares. Ok? O do, sem ser verbo auxiliar, ele significa o verbo fazer. Tá? Mas nesse caso aí, quando ele se trata de transformar frases em negativas ou interrogativas, ele não vai ter tradução. Então, a frase eu escuto, I listen, na interrogativa não vai ser I listen, vai ser do I listen, mas aí na tradução vai ser a mesma coisa. Eu escuto. Então, observa que em português eu só mudei o tom da frase, eu não acrescentei nem fiz nenhuma outra modificação. Em inglês, eu tive obrigatoriamente que colocar o do na frente, apenas para marcar que a frase é uma interrogação, não tendo nenhum papel de tradução, ok? Do I listen? Do you listen? Na terceira pessoa, does he listen? Does it listen? Do we listen? Do they listen? Ok? Quanto às frases interrogativas, no presente, alguém tem alguma pergunta? Vimos a negativa, agora a interrogativa. Perguntas que vocês observaram aí no slide, tem alguma dúvida? Tranquilo, vamos seguir adiante então. Então eu vou colocar o do, does na forma interrogativa de qualquer verbo. No exemplo que eu dei anteriormente do verbo look. Do you look? Does he look? Does it look? Ok? Serve para qualquer verbo. Bora lá. Eu tenho aí o verbo querer. I want. Eu quero. Você quer. You want. He wants. She wants. It wants. We want. They want. Como é que fica a conjugação desse verbo aí? Eu quero que repitam do primeiro até o último, tá? I want, you want, he wants, she wants. No caso, pode conjugar só do I, you e he. Ok? I want, you want, he wants. Eu quero que alguém conjugue para mim a forma negativa, seguindo aquele primeiro exemplo lá. E eu vou pedir para a Alessandra fazer isso. Alessandra, leia para a gente a forma negativa do verbo querer. Tá pronta, Alessandra?
Alessandra não tá pronta. Lucas, Oi. consegue conjugar eu quero, eu não quero, tu não quer, ele não quer em inglês? Vou tentar aqui. É o antes que se fala? O antes, né? Isso, want. Tá. I don't want, you don't want. Aí fica He he don't. Como é que se fala essa palavra? doesn't. Doesn't want. She Perfeito. doesn't want. Tá bom. It doesn't. Tá bom? Já sabemos que tu sabe. Correto, muito parabéns. I don't want, you don't want, he doesn't want, she doesn't want, it doesn't want, we don't want, they don't want. Ok? Essa é a forma negativa aí do verbo querer. Serve para qualquer outro. O verbo ter. I don't have, you don't have, he doesn't have, e assim por diante. A interrogativa, olha aí, gente. Eu quero. Do I want? Do you want? Do you want? Você quer? Does he want? Ele quer? Does she want? Ela quer? Do we want? Nós queremos. Do they want? Eles querem. Então temos as três formas aí, negativa, interrogativa e a primeira coluna afirmativa. Tudo muito simples. Me dando uma agonia desse slide embaixo errado. Deixa eu corrigir logo aqui. Toda vez eu esqueço. Aqui é doesn't. Botou o N bem aqui. Aqui também faltou o N, doesn't. Todos ficando com erro. Pronto. Então, vimos o verbo querer na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Agora vocês vão construir frases, tá? Tem umas atividades que eu vou pedir para vocês fazerem em casa. Vou mandar no grupo. A gente vai fazer. Nós vamos fazer juntos aqui daqui a pouco. Primeiro, olhem a construção dessa frase aí. I go to school in the afternoon. I go to school in the afternoon. Alguém consegue traduzir para mim essa frase? Eu vou à escola à tarde? Perfeito. Então, a Tainá não pode mais falar. Ela acabou de falar a tradução da frase. O Lucas já falou também. Maria Fernandes, você consegue reescrever essa frase na negativa, utilizando os modelos que a gente viu? Como é que ficaria? Vou tentar, professor. Ok. Na negativa, né? Isso. I don't school in the afternoon. Será que é isso? Quase. A Quase. frase ela não vai perder nenhuma palavra. Tá? Todas as palavras têm que ser enunciadas. No negativo, você só vai acrescentar um ponto. Então, tem que ser I don't go to the afternoon. No caso, você não pronunciou o go to. Ah, tá. Okay? I A don't. frase na negativa ela não perde nenhuma palavra. Você vai só acrescentar o don't. Então, não. Eu não vou. I don't go. Ok? I don't. Ok. Então, Maria já foi. In the Maria. afternoon. Nicolas, como é que essa frase fica na interrogativa?
Nicolas. Qual que é essa batata frita? Fala. Nicolas está comendo, com certeza. Ok, deixa eu chamar o próximo. Brenda. Brenda, Oi, professor. como é que fica essa frase na interrogativa? I go to school in the afternoon. Eu acredito que esse capa do I go to school in the afternoon. Perfeito. Eu acrescento do na frente e o resto repete. Exatamente. Do I go to school in the afternoon? Ótimo. Todos vão participar. Cristine. Cristine, a frase aí é você gosta dela. You like her. You like her. Como é que essa frase fica na negativa? You don't like her. Perfeito. 10. Carla, como é que essa mesma frase, you like her, fica na interrogativa? Do you like her? Parabéns, certinho. Do you like her? Eliane, a frase é we live in Jurunas. Nós moramos no Jurunas. We live in Jurunas. Como essa frase fica na negativa? Nós não moramos no Jurunas. Para Eliane. Eliane, tá pronta? Eu não estou te ouvindo. Vou pular a Eliane. Depois a Eliane fala. Gisele, como essa frase fica na negativa? É o we que fala, é? O nós? We? We. É na negativa, né? Isso. We don't live in Jurunas. Perfeito. Nós não moramos em Jurunas. We don't live in Jurunas. Isabela. Isabela, como essa frase fica na interrogativa? A Isabela tá aí? Isabela, bicho. Sim, tô aqui, professor. Ai, cadê esse meu slide? Como é que fica na interrogativa? Isso. Deixe like Jurunas. Jurunas. Ok, vamos recapitular. Vou responder para a Isabela. A negativa, eu coloco o não depois do nós. Por exemplo, nós não moramos. We don't live. Onde o don't ele tem esse papel de não. Na interrogativa, a mesma coisa. Eu vou repetir toda a frase, só que no começo dela eu vou colocar do, para marcar que é uma pergunta. Ok? Então a frase fica do we live in Jurunas? Do we live in Jurunas? Ok? Repete a frase, só coloco do na frente para marcar aqui a interrogação. Lembra de colocar o ponto de interrogação no final também. Ok. Isabel Dias. Isabel, a frase é o Alex vai para a praia. Alex vai à praia. Alex goes to the beach. Alex goes to the beach. Como é que fica Alex não vai para a praia? Observa que Alex é ele, tá? Por isso que tem o ES aí no goes. Essa é difícil. He doesn't go to the beach. Olha, eu pensava que tu ia falar he doesn't go to the beach. Muito bem.
Quando eu coloco doesn't, eu tenho que tirar o S do goes. Você falou perfeitamente. He doesn't go to the beach. Observa que o go ele é pronunciado sem o ES. Eu tiro esse ES, porque ele já está se apresentando no does. Ok? Foi perfeito. Eu posso também repetir a frase usando o nome dele, tá? Podia ficar também Alex doesn't go to the beach. Alex doesn't go to the beach. Ok? Essa mesma frase aí, Alex goes to the beach, como é que ela fica na forma interrogativa? Quem vai responder pra gente é o Lu. Eu já perguntei pro Lucas, né? Mas tá aqui na vez, Lucas. Fala de novo aí. Como é que é na interrogativa Alex goes to the beach? Lucas, está pronto? Fica does Alex goes to the beach. Ok, foi bom. Só lembra que como você já está conjugando does, o go ele fica sem o ES, tá? Fica does Alex go to the beach. Does Alex. Eu vou escrever aqui no bate-papo. Go to the beach. Ok? Olha aí, do jeito que eu escrevi. Sem o ES, tá? Apareceu aí para vocês no bate-papo, né? Does Alex go to the beach? Lembrem disso, eu só vou conjugar o verbo auxiliar quando for. E esqueci da interrogação também. Essa palavra, beach, ela tem uma grande... digamos assim, para os brasileiros, eles têm dificuldade de pronunciar essa palavra de forma correta. Porque ela tem um E, letra E. Só que o som dela é de I. E é um I bem intenso, bem característico, ok? A palavra beach, um som de I, beach. E o I profundo. Se você torna esse I um pouco E, tipo bitch, o bitch, ele vira um palavrão em inglês. É um palavrão. Então tem que tomar cuidado quando você for à praia para não ir à puta nos Estados Unidos. Ok? Isso é muito comum, os americanos riem muito quando os brasileiros pronunciam essa palavra com som de bitch. E o som dela correto, praia, é beach, com som de I. E a propósito, a outra palavra, como essa turma é de adultos, né, eu espero, a outra palavra se escreve com I. E tem som de E, igual como eu escrevi no bate-papo. Okay? O som dela é bitch. Se escreve com I. E a praia se escreve com E e tem som de I. Então é inverso. Só lembrar que é o contrário. A de cima é bitch e a de baixo é beach. Aí não vai mais restar dúvida. Principalmente falar em público, né? Eu tenho amigos que até hoje têm medo de falar essa palavra e serem entendidos errados, de forma incorreta. Ok. Mário, sua frase é Darly e Franci jogam videogame. Darly e Franci jogam videogame. Nesse caso, Darly e Franci são elas, ok? Então não tem o acréscimo do S. Na afirmativa, em inglês, fica Darly and Franci play video game. Darly and Franci play video game. Como é que essa frase fica na negativa? Dei uma difícil. Mário, não me enrola, fala logo aí. Mário já quer me enganar, dizendo que o microfone dele não tá funcionando. Bora, Mário, fala logo. Tá, vou chamar o próximo. Nicolas. Nicolas, como é que a frase Darling and France play video game fica na negativa? Nicolas está sem microfone também? Nicolas, seu microfone.
pular mais um. Gente, vocês têm que participar. Tenho que ouvir vocês falando. Paulo Henrique. Paulo Henrique está pronto? Paulo Henrique não está pronto. E o Nicolas escreveu errado. Perdeu um ponto. Nicolas, Darly e Franci são elas. Elas em inglês é they, não é she. Como não é she, não é conjugado com esse S aí. Eu falei logo no começo quando estava explicando. Darly e Franci jogam videogame. Então, qual pronome representa Darly e Franci? O pronome que representa é elas. Elas jogam videogame. Então seria they don't play video game, não doesn't. Doesn't só conjuga com he ou she, ok? Então, Darly and Franci don't play video game. O Paulo não pôde falar. Rafael Hatz, como é que essa frase fica na interrogativa? Do Darly and Franci play video game? Perfeito, Rafael. Pronto e atento. Do Darly and Franci play video game? Coloquei o do na frente, pronto, já marquei que a frase é uma interrogativa. Termino com pronome ou com sinal de interrogação. Raquel, próxima frase. O Fábio deixa seu filho sozinho. Fábio deixa seu filho sozinho. Fábio leaves his son alone. Fábio leaves his son alone. Como é que fica essa frase na negativa? Raquel. Vou tentar, professor. He doesn't leave his son alone. Ok, muito bem. Mas o Fábio é ele, né? He só lembra de... Quando eu coloco o doesn't, eu tenho que tirar o S do verbo, leaves. Então fica leave. Fábio doesn't leave his son alone. Já coloquei o S no doesn't. Então leave fica sem o S. Ok? He doesn't leave his son alone. Na interrogativa, essa mesma frase está em na. É para mim, professor? Isso. Essa mesma frase. Fábio deixa seu filho sozinho. Como é que fica na interrogativa? Do Fábio, tira esse ES que eu não sei pronunciar. Ok, só que como o Fábio é he, então você não tem que começar com do. Né? É dos. Tem que começar das, isso. Das. Espera aí, só anotar a pronúncia aqui, peraí. Does Fábio leave his son alone, assim? Perfeito, dessa mesma forma. Does Fábio leave his son alone? Ok? Does Fábio leave his son alone? Não tem nenhum mistério, gente. Interrogativa, eu repito a mesma frase, coloco do ou das no começo. Se eu já coloquei o S no das, eu tenho que lembrar de tirar o S do verbo seguinte. Ok? Então, lives fica live. Plays fica play. Listens fica listen. Looks fica look. Okay? E, professor? Se for negativo, eu só coloco doesn't ou don't depois do pronome, igual como eu coloco em português. Ó. Eu não como. I don't eat. I don't eat. Você não bebe. You don't drink. You don't drink. Coloco o não na mesma posição que ele ficaria em português. Ok? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Esses exemplos? Eu só ia perguntar, porque quando a gente estudou o Simple Present, aí tinha que colocar o S no final e retirar o S no final. Segue a mesma linha de pensamento, então, né? Like, likes. Assim, né? Isso. Acrescenta o S.
Tem algumas diferenças, né? Tipo, o verbo que termina com O, com SS e tal, acrescenta ES, mas é a mesma coisa. A conjugação é da mesma forma. E outra coisa também, o senhor falou no início que o do era quando a gente ia usar quando fossem verbos modais. O que seria esses verbos modais? Não, o do e o does, o don't e o doesn't, eu utilizo quando não é verbo modal. Ou seja, verbos modais são verbos especiais. São verbos que indicam modalidade. O exemplo de verbo modal, possibilidade também, eles indicam, tipo, você poderia beber água. Esse poderia, ele é um verbo modal em inglês, ok? Você deveria fazer isso. Então, deveria também é um verbo modal. Verbos modais a gente vai ver no segundo nível do curso. Eu só citei para vocês os verbos modais só para dizer que se tratando desses verbos e mais o verbo to be, eles são verbos especiais. Ou seja, nesses casos, eu não vou utilizar nem don't, nem doesn't, nem do, nem does. O que é que eu vou utilizar, então? Eu vou utilizar o próprio verbo. No exemplo que eu dei para vocês, eu sou professor. I am a teacher. Mas quando eu quero dizer eu não sou professor, eu não digo I don't am a teacher. Eu digo simplesmente I am not a teacher. Então, observa que nesse caso eu não utilizei o verbo auxiliar. Nem don't, nem do, nem does, nem nenhum deles. Então, só para vocês saberem que essa regra de does e don't e do, ela não serve para todos os verbos. Existem algumas exceções. Okay? Mas são tão poucas que a gente vai ter a oportunidade de aprender todos eles, todos os verbos, todos esses verbos especiais. Ok? Então, a princípio, não se preocupem com isso, porque 99% dos verbos, ele vai seguir essa mesma regra quando for frase negativa ou interrogativa. Certo? Não vai ter nenhuma diferença. Perfeito? Eu vou passar essas atividades aqui para vocês fazerem. Eu vou colocar no grupo, na verdade, tá? Algumas delas. E eu vou pedir para vocês fazerem em casa e mandar para fazer no caderno, mandar os prints depois. Essas a mais aí. Eu só quero que vocês façam essa daí. Aí eu vou dar essa última tela aí, vocês copiem no caderno. Aí respondam. Vou dar um minutinho para vocês copiarem e responderem as duas. É para copiar a frase e responder ela na forma negativa e interrogativa, que reescrevê-las, no caso, na forma negativa e interrogativa. Eu estudo espanhol. I study Spanish. Como é que fica essa frase no negativo? No interrogativa. Quem não conseguir fazer, me fala que a gente vai fazer junto. Quem conseguir fazer assim que terminar, diga o seu nome e mostre a imagem na câmera, tá? Quero ver. Diga, por exemplo, a Raquel quando acabar. A Raquel diz, acabei, Raquel. Aí mostra na câmera a atividade para ver como é que ficou no caderno. Ok, eu vou ficar aguardando. Vocês têm 2 minutinhos para fazer. Uma atividade bem fácil. Assim que acabar, fala o nome e mostra a atividade respondida, as duas. Eu vou esperar 5 primeiras pessoas acabarem, aí a gente passa para a próxima atividade. Eu estou observando que tem um aluno aqui da turma Kids. Só lembrando que a aula da turma Kids ela começa às 4h30, tá? E não é esse assunto. É outro assunto da próxima aula. Então, se tiver por engano, não dê atenção ao que está sendo falado aqui. Rafael, já finalizei. Ok, Rafael, cadê sua atividade? Deixa eu ver. Rodrigo loves, doesn't love. Só lembra de tirar o S do loves, tá? Porque no caso o Rodrigo é ele. Tá com essa, de fato. Já foi o verbo auxiliar, ele não precisa.
Isso, aí eu pago o S do loves. Ok, o Rafael foi o primeiro. Já acabei aqui. Mostra lá, Vou mostrar Paulo. aqui. Não tá centralizado. Dá pra ver? Tá. Nessa distância tá bom, só que arreda um pouquinho mais pra direita. Aí, isso aí, tá bom. Para um pouquinho. Tá, não mexe. Deixa assim. Ok. Tá ok. Certinho. 2 pessoas, mais 3. Rafael e Paulo. Faltam mais Lucas, 3 terminei. pessoas integrando. Lucas, cadê o seu? Deixa eu ver. Professor, eu acabei também. Deixa eu ver o do Alessandra. Lucas primeiro. Calma aí, deixa eu mostrar. Acabei também. Não sei se vai dar para ver. Professor, também acabei, tá me ouvindo? Perfeito, Lucas. Perfeito, Lucas. Já vi, Lucas tá certinho. Maria. Maria e Alessandra, tá? Maria. Isso. Alessandra. Ai, como é que eu vou mostrar, professor? Acabei, professor. Dá para ver? Peraí, Ó. só para um pouquinho pra. Tá ok. Alessandra, tá? Tá Você tá ok, conseguindo Maria. ver? Alessandra, cadê o seu? Tá aqui. Eu liguei. Consegui ligar a câmera. Doesn't. Você tá conseguindo ver? Só o doesn't, ele tá escrito errado na segunda frase. Tem um N lá onde não deveria ter. O resto Aqui, tá né? ok. Tem um N a mais. Tá certo, tá ok. Aí os demais podem fazer para me apresentar por foto, tá? Depois da aula. Eu vou postar lá. Umas 6h30, assim que acabar a aula do Kids, eu vou postar lá no grupo a atividade que eu quero que entregue até sábado. Mas eu preciso mandar também essa daqui? Que o senhor olhou agora? Não, eu vou mostrar outras. Vão ser outras atividades. Ok. Antes de passarmos para a forma negativa. Desculpa, a forma negativa ela está disposta na página 84, tá? Aí nós temos os seguintes exemplos. Igual como a gente aprendeu aqui, ó, só que eles estão usando o verbo like, que é gostar, like. Então, quando eu trato do pronome he, eu vou acrescentar o S, vai ficar he likes, she likes, it likes. Com os outros pronomes, ele não tem o S, olha aqui, a gente tem they. They like, sem o S. Na negativa fica he doesn't like, she doesn't like, they don't like. Aí o que eu expliquei para vocês, né, o like ele perde o S quando eu acrescento o S no verbo auxiliar. Does. A gente está fazendo as repetições para que fique fixo aí na mente de vocês essa conjugação do not em inglês, do não. Aqui tem a tabelinha para vocês estudarem, forma negativa, tá? Na letra B. Aí tem uma atividade aí que a gente vai responder agora. I don't like cabbage. Eu vou pedir para a segunda frase aí, que me leia com a resposta, she, aí vai ser doesn't ou don't. Leia a frase completa, por favor, Brenda. Oi, professor. Leia a segunda frase com a resposta que está aí no slide. She. A 2? Isso. She don't like cabbage. É isso? Ok. Fica... Só pronuncia de novo comigo. Doesn't. Doesn't. Ok. She doesn't like cabbage. Cabbage. Okay. Ótimo. Cristine, a terceira. Vão logo respondendo aí, tá, gente? Na página 84. Cristine, a terceira questão. They don't like bananas. Perfeito. They don't like bananas. Quarta. Carla. He doesn't like pork. Ótimo. Gisele, a quinta. Gisele.
Isabela. Eu, professor, posso responder? A quinta questão, quem é? Alessandra. Tá, Alessandra, vai, você que já tá pronta aí. Quinta questão. Pode ler, gente. A I quinta. don't. Alessandra. I don't like lamb. Só essa última. Ok, o B ele é menos, ele não é pronunciado, é lamb. Lamb, tá, ok. Lamb. A sexta questão. Sou eu, professor. Pode ler, Isabela. Cher don't like broccoli. Ok. Pronuncia de novo we. We. W, isso. W ele tem som do nosso U em português. We. We don't like broccoli. Ótimo. O Mário, ele tá podendo ler, hein? O Mário tá aí ainda? O Mário tá com áudio disponível? O Mário, ele tá tímido. Isabel. Isabel Dias. A primeira questão, I don't like bananas. Leia a segunda, usando doesn't ou don't. She doesn't like cheese. Perfeito. Doesn't, porque é she, né? Ótimo. Lucas, a terceira questão. He doesn't like fruit. Ótimo. Nicolas, o Nicolas é outro que vive sem microfone. Nicolas, pode ler pra gente a quarta? Doesn't ou don't? They don't like pork. Olha, milagre. Ok, they don't like pork. Antes da gente fazer a página 85, nós vamos ter aí... Deixa eu parar o slide. Só um minutinho. O pessoal da turma aqui disse que já está entrando. A aula começa às 4h30, ok? Só para aguardarem. Ok, então esse assunto que nós vimos agora, nós fizemos uma brincadeira, depois vimos a página 84. Eu passei para vocês alguns slides, fizemos umas atividades, onde vocês praticaram a forma negativa e interrogativa em inglês. Vamos finalizar com a página 85. A gente vai fazer um breve intervalo de 5 minutos. Ok, eu vou colocar aqui o timer na tela. Vocês podem ir ao banheiro, beber água, alimentar o cachorro de vocês, o Sheldon de vocês. E a gente volta já já. Deixa eu dar o play aqui no timer. Nenhum dos dois.
Ok, voltei. Desligando aqui esse som só atrapalhando. Nós vamos agora finalizar com a página 85. A página 85, ela fala, além da forma negativa, fala das respostas curtas em inglês, ok? Então, abra um livro de vocês aí na página 85, para acompanhar o slide. Então, o que são as respostas curtas? Toda vez que eu utilizo um verbo auxiliar, o do, no caso, serve para o simple present, existe um verbo para cada tempo verbal em inglês, tá? Do para o tempo presente, existe um verbo do passado e um para o futuro. Então, toda vez que eu usar o do, eu já sei que é uma frase no presente. Quando eu usar o did, é uma frase no passado. Quando eu usar o will, é uma frase no futuro. Então, sempre eu vou utilizar esses verbos auxiliares que facilitam muito a nossa vida no aprendizado do inglês, certo? Do, ele vai servir sempre para o presente, frases negativas ou interrogativas. Posso utilizar em frase afirmativa? Sim. Eu posso utilizar o do em uma frase afirmativa com sentido enfático. Por exemplo, você vai à igreja todos os dias? Você pode responder com eu vou à igreja todos os dias. Então, esse I go to the church every day é uma frase comum. I go. Se eu utilizo o do numa frase afirmativa, eu estou sendo enfático, estou reforçando a ideia. Então, eu posso sim falar I do go to the church every day. Tá? Só para vocês saberem que eu também posso utilizar do e das em frases afirmativas. Só que ela ganha esse sentido enfático, de reforçar aquilo que você está querendo dizer. Tá? Então, você não vai usar sempre. É só em algumas ocasiões. Mas, na frase interrogativa, você precisa de arroz? Como está aí no livro. Do you need rice?
Do you need rice? Você precisa de arroz? Eu não preciso repetir a frase completa para responder, ok? Eu posso dizer simplesmente yes, I do, que tem um sentido de sim, eu preciso. Ao invés de eu dizer yes, I need rice, eu vou dizer yes, I do. Você come maçã? Do you eat apple? Do you eat apple? Na resposta, eu posso dizer simplesmente yes, I do. Sim, eu como. Ao invés de falar yes, I eat rice. Então, olha os exemplos que estão sendo dados aí. Você precisa de arroz? Do you need rice? Yes, I do. Se fosse não, seria no, I don't. Para a terceira pessoa, yes, he does. Para sim, no, he doesn't. Para não. Se fosse she, yes, she does. Se for não, no, she doesn't. Eles precisam de laranjas? Do they need oranges? Do they need oranges? Para sim, yes, they do. Para não, no, they don't. Ok? Tem aí o exemplo com nós. Do we need broccoli? Yes, we do. No, we don't. Eu vou pedir que vocês me respondam agora. Antes de vocês me responderem, vamos responder juntos a letra B. Ok? Ítalo, a sua aula começa em 12 minutos, porque às 4h30. Só aguardar. Não é esse assunto. Esse assunto é da turma anterior. Estranho isso, né, gente? Antigamente, quando tinha uma aula depois das outras, os alunos ficavam esperando na porta da sala. Agora, eles vão entrando na sala e a gente não pode fazer nada. Eles vão entrando e assistindo a aula, né? Coisa estranha, maluca isso. Então, bora lá. A letra B. Do you need rice? A resposta está com yes, I do. Sim, eu preciso. Qual seria a resposta para does she need chicken? No, she doesn't. No, she doesn't. Perfeito, letra B. They A no, terceira, she do they need apples? No, they don't. Letra A. Ok. Does he need broccoli? Yes, he does. Yes, he does. Ok. Letra C, você vai completar com do ou does, ok? Então, a primeira, a pergunta é Does she need rice? Se a resposta for sim para essa pergunta, Does she need rice? Como é que fica a resposta sim? Yes, she does. Yes, She does. Yes, she does. Ok. Yes, she does. Se a resposta for não. No, No, she doesn't. Perfeito. No, she doesn't. doesn't. A segunda pergunta, como é que fica a frase na pergunta? Do they need grapes? They need grapes? Ok. Tainá, como você responde sim para essa pergunta, Tainá? Do they need grapes? They. Yes. They. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Lucas, como é que fica a frase negativa? No, they don't. No, they don't. Perfeito. Bora pular para a quarta. A quarta que está usando she aí, né? Diferente. Como é que fica a pergunta? Does, né? Does she like pork? She like pork. Does she like pork? Para sim, como é que fica? Se for sim. Yes, she does. Yes, she does. Como é que fica a resposta para não? No, she doesn't. No, she does. Don't. No, she doesn't. Ok? Doesn't. Muito bem. Então você vê que eu posso responder com do ou does, don't ou doesn't,
para respostas curtas. Eu não preciso usar o verbo, a frase completa. É yes, I do, no, I don't. Yes, you do, no, you don't. Para qualquer pergunta. Então, o do, como verbo auxiliar, ele vai ganhar a tradução de qualquer outro verbo. Ok? Você escreve em chinês, do you write in Chinese? Yes, I do, no, I don't. Tanto faz qual verbo que você esteja utilizando, ele vai servir para qualquer um deles. Ok? Tem umas atividades de gramática aí que eu vou passar no grupo, incluindo essa daí, para você completar. Tem essa tabelinha aí bonitinha para você responder também. Essas atividades adicionais eu vou compartilhar lá no grupo assim que acabar a aula Kids. Então, lá pela noite, vocês podem me entregar até terça-feira da semana que até segunda-feira da semana que vem. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre a aula? Sobre qualquer coisa? Essa tabela o senhor vai mandar, é? Eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Ah, ok. São os deveres de casa da semana. Ok? Ok. Tem uma atividade a mais antes de vocês saírem, gente. Eu vou só explicar um pouquinho aqui, porque depois, quando eu mandar lá no grupo, pode ter alguma dúvida. Na nossa terceira avaliação, a gente tem uma atividade cultural da culinária. A atividade cultural da culinária, os alunos têm que fazer um vídeo escrevendo, cozinhando alguma coisa. No vídeo do nível 1, vocês vão só gravar o vídeo dizendo o nome dos ingredientes em inglês. Por exemplo, se você for fazer bolo, o que se usa num bolo? Você vai, então, no seu vídeo dizer, hoje eu vou cozinhar, hoje eu vou fazer um bolo. Como é que eu falo isso em inglês? Today, I'm going to cook a cake. Somente essa frase, tá? Hoje eu vou cozinhar um bolo. Today, I'm going to cook a cake. Depois você vai dizer o nome dos ingredientes. Então, primeiro, vai dizer o nome da receita. Claro, se apresente, né? Good afternoon, my name is Rafael. Depois você vai dizer o nome da receita. No meu caso, eu dei o exemplo de bolo, cake, mas pode ser miojo, pode ser salada, pode ser qualquer coisa. E aí você vai virar a câmera e mostrar os ingredientes. Só. The ingredients. Porque se usa num bolo ovos, então você vai dizer eggs. O vídeo todo em inglês, tá? Eggs, manteiga, butter, leite, milk. Só. Mostre o nome, mostre os ingredientes e finalize o vídeo. Okay? Então, o que tem que conter no vídeo? Nome dos ingredientes, nome da receita e você vai se apresentar. Não nessa ordem, né? Primeiro você se apresenta, diga o nome da receita em inglês e mostre dizendo o nome dos ingredientes em inglês, ok? Vou mandar um roteirozinho lá no grupo. Isso. Se essa aula for presencial, vocês vão ter que fazer o que vocês fizeram. Como não é presencial, vocês vão só mandar os vídeos. Professor, mas a gente vai ter que mostrar, por exemplo, do bolo. Tem que mostrar o trigo, os ovos, tem que mostrar tudo, a manteiga. Sim, só mostrar os ingredientes. Eu não quero vídeo de vocês fazendo a receita. Eu só quero que vocês me digam que sabem o nome dos ingredientes em inglês, ok? Tá. Então vocês vão se apresentar em inglês, vão dizer o nome da receita em inglês e vão dizer o nome dos ingredientes em inglês. E acabou o vídeo, só isso. Não precisa fazer, no caso. Se tiver qualquer dúvida, até segunda-feira que vem. Ah, ok. Que aí eu vou mandar no grupo lá, e aí podem tirar as dúvidas lá. Hoje à noite eu mando essas atividades. Professor, deve ver todo mundo cozinhando aí. É para mandar os vídeos, as fotos da gramática, é para mandar para o WhatsApp ou é para mandar para aquele grupo lá do Google Class? Tanto o Google Classroom quanto o WhatsApp, a gente contabiliza os pontos. Mas eu peço para vocês que mandem para o meu WhatsApp, o privado, fica melhor para mim. Ok. Professor, da última aula, o senhor passou o exercício para fazer a lista das comidas, né, e bebidas em inglês e português, e também era para fazer um áudio? Isso. Com aí outra tudo pessoa, isso que eu mandar para mim. Tudo isso que eu mandar para mim pelo WhatsApp. Quem mandou pelo Google Classroom também foi contabilizado. Gente, sim, quando vocês me mandam...
O Pode áudio falar. é aquele I like e falar em inglês, I don't, o que gosta, o que não gosta. Isso, E exatamente. a outra pessoa. Você vai E a perguntar outra pra ela o que pessoa que ela vai falar. gosta. What do you like to eat, por exemplo? O que você gosta de comer? Ou what's your favorite food? Qual a sua comida favorita? Você vai perguntar para uma outra pessoa e ela vai responder. Tá. Ok? Ok, obrigada. Ok, se ainda restam dúvidas, vocês podem tirar comigo no WhatsApp, lá no grupo. Mas à noite eu estou postando lá as atividades, aí vocês podem tirar as dúvidas lá também, as atividades dessa semana. Ok? Então, eu agradeço por terem participado da aula hoje. Essa aula vai estar disponível amanhã no site, para quem quiser assistir algum trecho depois. E a gente finaliza aqui. A gente vai começar daqui a 8 minutos a aula para criança, e usar a turma aqui.